Produção de café arábica pode superar as expectativas. Saiba o porquê na análise do Joãozinho Grafista. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelo YouTube? Inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário, dá aquele joinha também e, se você puder, contribua com o nosso trabalho clicando no Valeu. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. A semana de 14 a 18 de abril foi marcada por um movimento de correção nas cotações do café em Nova York. O principal motivo foi o alívio de Donald Trump em relação às tarifas aplicadas a nível global. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, destaca que as cotações giram em torno de 360 centavos de dólar por libra-peso durante toda a semana. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar do mercado do café. Algumas notícias importantes aí saíram ao longo da semana. O mercado continuou o movimento de correção, apesar de ter terminado a semana antes do feriadão aí de lado, com 120 pontos na quinta-feira. Mas é um movimento forte de correção, né? Depois que o presidente Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos, deu 90 dias de prazo, né, para os países que ele já tinha dado as taxas, né, principalmente os países produtores de café, né. Houve uma pressão forte da própria OIC, saiu notícia, né, a gente sabe, comentando sobre o grande consumo que é o café lá nos Estados Unidos. Então isso atrapalharia os países, né, grandes fornecedores, principalmente o Brasil, principalmente o Vietnã, a Colômbia, né, apesar que a briga mais da Colômbia, eu acho que é mais por causa de narcotráfico, né, mas enfim, então o mercado de lá veio fazendo uma correção, continuou o movimento de reversão ao longo da semana, né, na sexta-feira retrasada, dia 11, com uma forte alta de 3,5%, ali o mercado conseguiu ficar acima dos 345, quase rompeu os 360, aí na terça-feira rompeu os 360, testou a média móvel que fazia um tempinho que não rompia, né, a média móvel exponencial de 72, tinha perdido ela, rompeu a média móvel exponencial de 34, né, de 17, desculpa, e brigou na de 34, essa para mim é mais importante aí, que é a casa dos 372, 373, fechou a 372,60, então a briga é por aí. Tá aí também no gráfico, a gente tem uma resistência forte nos 382 e resistência forte aos 395, porque a gente está num canal de baixa, então o suporte desse canal era os 340, voltou a trabalhar acima, né, tinha perdido, né, o mercado tinha ido lá para os 330 e a resistência ali. Tem essa briga que eu comentei, tá acima dos 365, 373, mas a resistência, por enquanto, é o topo do canal. E aí sim, se romper esse topo do canal, a gente voltaria para o outro canal de alta, que vem desde novembro, né, quando o mercado estava lá nos 240 centavos por libra-peso. E aí o mercado pode ganhar fôlego acima dos 400 e voltar para os 415 e topo histórico nos 430, né? O topo desse canal de alta é só lá nos 460, mas é o que eu comentei há um tempo atrás aí, né? Na minha opinião, o mercado só volta para esses patamares caso haja uma geada. Vamos falar um pouquinho aí do mercado físico. Lógico que não tivemos cotações na sexta-feira, não tivemos cotações na segunda-feira. E na quinta-feira, dia 17 de abril, mercado preços fracos no Brasil, tá? Leve queda, né, nas bolsas internacionais, Nova York e Londres. Então, com esse cenário diante da véspera feriado, o dia foi moroso na comercialização do país, tá? Sul de Minas, café arábica, bebida boa, 15 de catação ficou em 2.570, 2.580. Cerrado Mineiro arábica, bebida dura, 15 de catação, 2.585, 2.595. Café arábica Rio tipo 7, Matas de Minas, 20 de catação, teve preço de 1.940 a 1.950. E o Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, ficou em 1.100
R$680.685. E o Joãozinho Grafista destaca que a produção de café arábica, depois de uma série de projeções negativas, pode superar as expectativas. Levantamentos apontam que as chuvas registradas em regiões produtoras podem alavancar a produção. Bom, de notícias importantes, né? Além da gente ter visto aí, segunda-feira passada foi comemorado o Dia Mundial do Café. Vai, café! Algumas notícias interessantes saiu aí nas mídias, né? Principalmente da agência Reuters. O Gil Barabá, que é analista da Safras Mercado, comentou que a produção de café do Brasil em 2025 deve superar estimativas. Ele afirmou que a produção de café arábica do Brasil deve ficar mais próximo dos 40 milhões de sacas, após um clima favorável em janeiro e parte de fevereiro nas regiões de Arábica, né? A gente viu bastante chuvas aí. Ele informou, entrevistado na terça-feira, dia 15, pela agência Reuters. O Gil Barabá afirmou que a produção de café arábica do Brasil, então o maior produtor e exportador global, deve ficar mais próximo de 40 milhões de sacas, talvez um pouco acima desse número. Já a produção de cafés canéforas, que é o Robusta e o Conilon, pode avançar para um patamar de 25 a 26 milhões de sacas em 2025, segundo o analista, né? Então, ou seja, que é o que acredito, é o que a gente tem visto, né? Grandes bancos, provavelmente o SJ vai soltar seus números no início de junho, sempre falam 10 milhões a mais do que o governo fala. Lógico que deve, eu imagino em torno de 62 o americano, quer dizer, a safra do mercado está falando em 3 milhões a mais ainda. Em dezembro, em uma projeção preliminar, a safra do mercado havia estimado a produção de canéforas da temporada com colheita agora começando em 24,10 milhões de sacas. Já a de arábica havia sido estimada em 38,35 milhões de sacas. Tá bom? Bom, continuando sobre o café, também da agência Safras Mercado. Na quinta-feira soltaram um boletim falando um pouco sobre as vendas da safra 25-26, que seguem lentas no começo da colheita. As vendas da safra brasileira de café 25-26, que está no começo da colheita, seguem em ritmo lento, com estimativas girando em torno de 14% da produção total, conforme o levantamento das safras de mercado. Segundo o consultor das safras Gil Barabá, houve uma leve melhora no interesse entre o final de março e início de abril, impulsionada pelo retorno das chuvas, pela chegada de café novo precoce ao mercado, famosos grãos verdes, e principalmente pela queda nas cotações internacionais. O mercado saindo de uma máxima de 430, depois voltou de 400 para 330 centos por libra peso. No entanto, esse maior interesse de venda ainda não se traduziu em um volume expressivo de negócios. O produtor, especialmente o de arábica, permanece na defensiva. A principal diferença em relação ao mês anterior é que agora o comprador também recuou, adotando uma postura mais cautelosa e reduzindo o fluxo de compra. Esse comportamento mais retraído de ambos os lados explica os preços mais fracos e o ritmo lento das negociações. Com o avanço da colheita, é esperado que algumas dessas resistências sejam superadas, o que deve favorecer o andamento dos negócios, especialmente no segmento do Conilon e Robusta. As vendas de café arábica giram em torno de 19%, enquanto que as de Conilon Robusta alcançam apenas 5% da produção. As vendas de arábica estão em linha com o mesmo período do ano passado, mas de canéfora estão ligeiramente abaixo do ciclo anterior. O volume comercializado neste momento era de 9%. Essa diferença é atribuída ao menor interesse da indústria doméstica por compra antecipada, devido aos preços elevados do Conilon ao longo dos últimos meses, tanto que o avanço da safra nova e a queda no preço fez a indústria doméstica aparecer mais no mercado. De acordo com o levantamento mensal das safras do mercado, até o dia 9 de abril, os produtores brasileiros haviam comercializado 95% da safra 24-25. O número representa um avanço de apenas 2 pontos percentuais em relação ao mês anterior.
anterior, sinalizando uma desaceleração do ritmo de vendas. Então é isso aí. Bom, para terminar, a gente viu aí algumas notícias que chamaram demais a atenção. Principalmente, a gente sabe, o café tá caro, mas eu acho que, sei lá, se exageraram, se os grandes supermercados exageraram, mas a notícia que chamou a atenção é que, lógico, inflação alta, café faz parte do PIB. E é lógico, inflação dispara e os supermercados têm que reforçar a segurança até no café. Supermercados de São Paulo adotando medidas de segurança para proteger produtos cujo valor subiu exponencialmente. E aí você tem café, picanha, azeite, bacalhau, tivemos aí agora a Páscoa, e até creme de avelã aparecem trancados em grades como lacres ou etiquetas antifurto. Em todas as regiões da capital foram encontradas unidades do Carrefour e Mini Extra com pacotes de café guardados atrás das grades. Em uma unidade do Extra no Grajaú, cerca de 300 pacotes de café pilão foram furtados, o que levou o supermercado a adotar lacres nos produtos. Quanto mais abasteciam, mais roubavam, disse um promotor da marca. Vai café, vai coelho da Páscoa, vai commodities. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nós encontramos um dos versículos mais difíceis de obedecer em toda a Bíblia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Não é fácil parar de se preocupar com as partes cotidianas, geralmente assustadoras das nossas vidas, mas Deus nos conta como na seguinte parte do versículo. Em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Orações de gratidão trazem paz. Deus diz: quando você começar a se preocupar, ore. Os pais entendem o poder das orações gratas. A maioria dos pais não gostaria que seus filhos sempre fizessem pedidos sem dizer obrigado pelo que já receberam. Deus vê isso da mesma forma. Ele quer que nós peçamos a Ele o que precisamos e queremos. Mais de 20 vezes, no Novo Testamento, nós somos orientados a pedir a Ele. Mas Ele quer que peçamos com gratidão. A Bíblia nos estimula a sermos específicos em nossos pedidos e nossos louvores. Em vez de um simples obrigado por tudo, Ele quer que nós digamos a Ele pelo que nós somos gratos. Quando eu digo à minha esposa que eu sou muito grato por você, ela me fala para ser mais específico. Ela gosta de ouvir o que eu aprecio nela e pelo que eu sou grato a respeito dela. Deus também gosta. Então, quando você orar, diga a Deus pelo que você é grato. A oração é uma das formas mais importantes de dizer obrigado a Deus. Agradecer a Deus antecipadamente é um grande passo de fé. Quando nós temos fé para agradecê-lo previamente, milagres acontecem. Quanto mais gratos somos, mais Deus trabalha em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Ele usa nossas orações de graças como um instrumento de poder em nossas vidas. Então, pelo que você é grato? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.